Oiê, esse é o meu relato de parto. Decidi que eu queria passar pelo processo de um parto normal pela experiência mesmo. E nós optamos por fazer o acompanhamento com a obstetra em Niterói. Nós estamos morando agora em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Fica umas 2h30 daqui. A equipe médica, todo o atendimento que a gente teve, o acolhimento e tudo foi muito melhor do que em Cabo Frio. Então a gente tinha consulta de pré-natal. A doutora fez o toque, ela ouviu o coraçãozinho do neném, tava tudo bem. Só que eu já tava com 1 centímetro de dilatação. Só que esse 1 centímetro já tava há uns 15 dias. Ela também fez o toque e ela disse que tinha 2 processos que tinham que acontecer no meu corpo por o neném nascer. Como se fossem, digamos assim, 2 portinhas que tinham que estar abertas e as 2 estavam abertas já pro neném vir. Então ela falou que a gente era pra voltar pra casa, ficar tranquilos, que provavelmente na próxima semana, quando ele completasse ali umas 37 semanas, era possível que ele viria ao mundo, né? Eu tava sentindo que ele viria entre o dia 25 de julho até no máximo 1º de agosto. Não me perguntem como. Instinto, eu simplesmente olhava pro calendário e não via meu filho na minha barriga depois no mês de agosto, sendo que a previsão de chegada mesmo pra ele vir era dia 24 de agosto, mas eu sentia que ele ia vir antes. Enfim. Então, na sexta-feira a gente saiu do consultório da doutora. Ela comentou que eu poderia, em função do exame de toque que ela tinha feito, como ela já tinha até, inclusive, sentido a cabecinha dele, ela falou que eu poderia ter algum tipo de cólica, sentir algum desconforto, né, talvez até algum sangramento durante o dia, mas que era extremamente normal. A gente perguntou pra ela se ela achava necessário. Que foi, meu filho? Nós ficarmos já em Niterói ou não. Ela comentou que não, que isso ia só gerar uma ansiedade maior e que se eu começasse a entrar em trabalho de parto, daria tempo pra eu chegar em Niterói antes do neném nascer. Ok, a gente foi pro mercado, fizemos a compra do mês, passamos a tarde toda andando dentro do mercado, até que chegou um momento que eu falei que eu não aguentava mais estar em pé. Porque final de gestação, gente, pé inchado, coluna dói, tudo é muito ruim. E eu sentia muita falta de ar também. Então a gente, viemos pra casa e ali era umas 8 da noite, a gente tava quase chegando em Cabo Frio e nós passamos por um quebra-mola. Esse quebra-mola não estava sinalizado, a gente não viu e o Raider acabou passando sem frear. E esse impacto que deu do carro do quebra-mola me gerou uma dor muito forte, uma cólica, assim, muito forte. E aí eu falei pra ele, amor, alguma coisa não tá certa, não sei, tô sentindo essa cólica muito forte. A cólica passou e eu comecei a sentir contrações com cólica ritmadas. Eu tive contrações desde o 4º mês de gestação e era super normal, eu sabia como era, eu já estava acostumada. Só que essas contrações que indicam o trabalho de parto, ela vem junto com uma cólica. E eu nunca tive cólica, nem menstrual, né? Tive uma vez na minha adolescência, eu nem lembrava como era. Então a contração vinha e vinha a cólicazinha junto. Quando ela é ritmada, digamos assim, a cada 10 minutos vem uma contração, depois a cada 5 minutos vem uma contração e a contração dura, digamos, 30 segundos, entende? 1 minuto, enfim. Eu já estava com elas ritmadas. Ai, meu Deus! Quando chegou umas 10 da noite, eu mandei mensagem pra doutora e aí eu falei pra ela, doutora, tem alguma coisa estranha e tal, falei do quebra-mola, falei que as contrações estavam ritmadas, ela falou assim, Paloma, se permanecer por mais 2 horas essas contrações, ou seja, meia-noite, tu vai na maternidade mais próxima, pede pra eles medirem a dilatação e pergunta se dá tempo pra chegar em Niterói. E aí, ok. A gente primeiro passou nas lojas, eu fiz stories e tudo. A gente veio pra casa, a gente fez um jantar, eu guardei todas as compras. Tava tudo bem, sentamos à mesa. Quando a gente levantou, a gente foi arrumar a malinha da maternidade do neném, que não estava pronta. A gente não tinha feito nada ainda. E aí minha sogra começou a passar roupa, enfim, eu comecei a fazer uns videozinhos. Acontecendo agora, amorzinho. Os preparativos. Que preparativos pra quê? A malinha pra maternidade. O tampão já foi, já saiu o tampão. Estou com bastante contrações. Ainda não estão 100% ritmadas certinho. Quer dizer, na verdade tá mais ou menos, né, de 5 minutos por aí. 4, 5 minutos. A vovó tá lá nos fundos fazendo o quê, vovó? Desesperada passando as roupinhas. E os nenenzinhos estão aqui junto, ó, o Brutus e a Kira. Lá, ó, viu? Tá todo mundo aqui. E vamos ver, será que é hoje o grande dia? Será que é hoje? As contrações
depois foram diminuindo o tempo. De 10 minutos foi pra 5 minutos, depois foi pra 4 minutos, depois 3 minutos. O Heider, ele já tava ficando impaciente, porque, tipo, já tinha passado da meia-noite há muito tempo, já era umas 2, 3 da manhã. E a gente ainda tava em casa, a gente ainda não tinha saído. Lembrem que até Niterói, até o nosso hospital, era 2h30. Então ele já tava ficando impaciente, porque ele dizia assim, Paloma, tu tá muito tranquila, né? Tu não tá apavorada. E tipo, o neném tá nascendo. E aí eu perdi o tampão em casa. Ô doutora, acho que acabou de descer o tampão. Veio uma geleia, tipo assim, uma quantidade muito absurda, parecendo uma gelatina. E veio com um pouco de sangue junto. Acho que é o tampão, né? Aí ela disse assim, pode ir pra maternidade que realmente tu já tá em trabalho de parto. Aí a gente saiu de casa, passamos numa farmácia porque eu precisava comprar calcinhas absorventes pra depois do parto. Eu também já tinha comprado antes. E olha que eu sou organizada, tá, gente? Mas as minhas coisas eu deixei tudo pra depois, assim, deixei por último. E passamos na farmácia, tive uma contração dentro da farmácia. E aí eu já tava começando a buscar posições que ficavam confortáveis pra mim. Chegamos na maternidade de Cabo Frio pra medir a dilatação e ver se ainda dava tempo de chegar em Niterói. Isso eram 4 da manhã. Chegamos lá, cheguei na salinha da triagem e a bolsa estourou. Quando a bolsa estourou, tipo, eu senti... Gente, foi incrível a sensação de sentir o teu corpo, assim, fazendo tudo isso. Eu achei muito legal. E a bolsa estourou e aí as contrações, quando vinham, assim, com a cólica, tava... tipo, quase insuportável já, tava bem dolorido, tava doendo bastante esse momento. E aí começou a ficar cada vez mais forte. E aí a gente foi encaminhado já pro andar de cima, pra sala de parto mesmo, porque o neném tava vindo. E, gente, assim, a gente teve um imprevisto com um doutor e tal, quase que uma violência obstétrica mesmo. Graças a Deus ele não ficou pra fazer o meu trabalho de parto. Ele foi embora, terminou o período de trabalho dele, entrou uma outra equipe, foi muito boa. E aí a gente subiu pra sala de parto e ali eu comecei. Gente, assim, a dor que é o trabalho de parto, não tem como descrever pra vocês. É horrível, dói muito. Mas eu fui muito abençoada, porque eu tive a bolsa, ela estourou às 4 da manhã e o neném nasceu 6h37, ou seja, trabalho ativo mesmo, com muita dor, que eu considero trabalho de parto, foi só 2h30. Então foi um parto extremamente rápido, a partir da bolsa estourar até o neném nascer. Fui muito abençoada pela equipe que tava lá, de enfermeiras. Eu já tinha o meu plano de parto pronto, como eu queria que fosse meu parto, tudo certinho, né? A gente tava sempre com a gente esse documento, que é um documento que a gente precisa entregar antes do parto no hospital. E mais abençoada fui eu pela escolha do meu marido, porque o Heider, ele acompanhou todo o processo. Ele realmente fez o papel dele como pai mesmo, ele acompanhou toda a gestação, todas as consultas, ele participou das reuniões com a doula, ele estudava junto comigo sobre o parto, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que a gente ia passar e ele também se preparou para isso, para poder me ajudar. Até porque eu escolhia um parto mais humanizado, com o mínimo possível de intervenções. Então eu não queria analgesia, eu não queria indução, não queria nada, eu não queria corte, nada. Quando chegou na hora, a equipe que tava lá, elas já viram que a gente já tava bem instruído em relação ao parto, o que a gente queria, o que a gente não queria, o que a gente aceitava, o que era inaceitável pra gente naqueles momentos. E isso foi muito importante, o Heider tá ciente sobre isso, porque eu não conseguia falar. Então, como eu tava com muita contração, o tempo de contração entre uma e outra, tipo, tava muito curto. Eu não conseguia expressar a minha opinião quando as pessoas me perguntavam alguma coisa. Eu simplesmente queria ficar ali, né, literalmente em outro planeta, porque tu viaja para outro planeta mesmo, né, nesse momento. Tu não quer falar com ninguém, as pessoas te perguntam as coisas, tu demora para raciocinar, às vezes tu até tem a resposta na ponta da língua, mas parece que não sai. Uma coisa que me ajudou muito,
a equipe lá não gostou muito que eu fazia, que era gritar, né? Mas é um grito sem controle, gente, sem controle. Assim, depois eu estudei também que o grito ele faz parte, né? Vocalizar eu já tinha ouvido falar, que é ficar emitindo alguns sons que vão acalmando e tal. Então isso eu tava fazendo naquele momento, mas, gente, na hora que vinha a contração, principalmente mais próximo do neném chegar, era um grito irreconhecível, não era minha voz, não era um grito de tipo, eu tô gritando, não, era um grito e que se chama puxo da vida. Depois que eu descobri isso, que é natural, é fisiológico, esse grito, essa vontade que a mãe tem de gritar na hora do parto, isso inclusive ajuda. As enfermeiras, elas estavam dizendo que eu precisava me acalmar, e eu só dizia assim, eu tô calma, eu só preciso gritar. Porque eu me sentia muito mais forte. E o Heider tava ali comigo o tempo todo, ele fez massagem em mim quando precisou fazer, ele me abraçou quando precisou me abraçar, ele me lembrou o tempo todo o quanto eu tava preparado pra isso, porque foi a experiência mais difícil da minha vida toda. E ter ele ali comigo, do meu lado, me lembrou o quanto eu era forte, o quanto eu tava preparada pra passar por aquilo dali, o quanto eu era foda de estar passando por aquilo dali, de ter aceitado passar por isso, porque eu queria essa experiência, e isso pra mim foi muito importante. Eu acho que foi o que me fez não desistir do parto, no meio do trabalho do parto, foi ter o apoio dele. Então, amor, muito, muito obrigada, eu sei que tu sabe disso, eu já te agradeci 1000 vezes, mas acho que nunca vai ser o suficiente. E tu foi foda. Então, quando o neném veio, quando ele nasceu, quando eu peguei ele nos braços e eu olhei pro rostinho dele, eu vi que, meu Deus, eu consegui, sabe? Eu consegui trazer ele ao mundo, eu consegui dar vida pra esse serzinho. É emocionante, é a coisa mais linda que eu já passei na minha vida. Ao mesmo tempo que foi uma dor que eu nunca tinha sentido antes, foi o momento assim mais especial que eu já vivi até hoje. Foi incrível, incrível, incrível. Eu gostaria que todas as mães pudessem ter essa oportunidade, sabe? Que a gente sabe que hoje em dia muitos médicos não influenciam assim a mulher a aguentar, tipo, o parto normal. Muitos querem fazer cesariana direto. E assim, gente, se tu tá passando por uma gestação agora, se informa, pesquisa, porque o parto normal ele tem inúmeros benefícios, tanto pra mãe quanto pra criança, mas essa experiência de eu sou invencível, assim, sabe? É indescritível. Então, esse vídeo vai ter mais alguns episódios onde eu vou contar algumas outras partes, falar um pouco sobre o plano de parto, de como funcionou, até porque a gente tinha escolhido um quarto, a gente tinha idealizado um parto totalmente diferente do que aconteceu. A gente tinha escolhido um hospital muito fantástico, assim, de Niterói, que era o CHN. A gente tinha escolhido a dedo o quarto que a gente queria, tudo. Ai, meu amor, mas uma das coisas que eu entendi, assim, eu já tinha ouvido falar isso e realmente faz todo sentido, que quando tu tá fazendo o plano de parto, quando tu tá planejando como vai ser o teu parto, tu não pode ser tão engessado, e tu tem que ter a mente aberta e entender que nem tudo é como a gente quer, e às vezes os planos de Deus acontecem diferente do que a gente idealiza, né? Então a gente tem que aceitar pra gente não ter um parto frustrado por detalhes, assim, né? Então eu sou muito grata a tudo que me aconteceu nesse dia. Eu acho que foi uma loucura. Eu tava muito calma antes do parto, durante o parto eu me mantive calma também. E eu sabia que eu ia dar conta, porque eu tinha pesquisado a posição que eu escolhi ter o meu neném foi de 4 apoios. Então isso também foi resultado de estudos que a gente fez e tudo mais. Eu tenho certeza que essas foram as melhores escolhas. Então se informe. O melhor caminho para escolher o melhor parto para ti é se informar e tu tá ciente de tudo que vai acontecer com o teu corpo, contigo e com o teu filho nesse momento. E não existe mais essa de gravar vídeo com silêncio total. Agora sempre vai ter esse chorinho, né, meu amor? Sempre vai ter esse chorinho
chorinho no fundo, porque eu nunca mais vou gravar vídeo sozinha. E é isso, gente. Esse foi meu relato de parto.